Pessoal, tudo bem? Sou o professor Ciro, como já apresentei anteriormente para vocês, né? Este semestre nós vamos trabalhar a disciplina Estratégia na Organização, nas Organizações Públicas, tá? Só que, como essa conversa nossa é muito inicial, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Qual que é a diferença entre traçar estratégia na iniciativa privada e traçar estratégia e planejar na iniciativa pública, né? No setor público? Aí o estudante, ele pode pensar assim, mas no setor privado é mais fácil, né? Todo mundo sabe que é a obtenção de lucro, né? E no setor público, como que é, né? Qual que é o objetivo, né, do setor público, né? Então, vejamos, pessoal, o setor privado, como vocês já devem estar imaginando, o objetivo é aumentar a produtividade, né, obtenção do lucro, certo? Expandir no mercado, né? Então, o setor privado ele vai utilizar o recurso próprio para fazer isso, né? Ele pode tomar decisões, por exemplo, para manter a organização dentro daquele mercado de atuação, mas também pode tomar decisões para sair do mercado de atuação, né? Então, vejamos, no setor público é um pouco diferente, né? No setor público, o objetivo da estratégia e do planejamento é sempre visando o bem-estar da população usuária, né? Então, no setor público, não se planeja e não se utiliza recurso à revelia de normas, né? Todo o planejamento, todas as estratégias, elas são traçadas, né, dentro das normas que direcionam aquela política, certo? Então, o planejamento no campo da saúde vai ser orientado dentro da legislação do SUS. O planejamento dentro da assistência social vai ser baseado dentro das diretrizes do SUAS, que é a legislação da área, ok? O planejamento para a infância e adolescência vai ser dentro das diretrizes do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? No nosso caso, eu vou falar especificamente, né, da minha realidade. Atualmente, eu sou o pró-reitor de assistência estudantil e acessibilidade, né? Eu preciso planejar as ações da pró-reitoria dentro de uma legislação chamada PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Então, esse plano, ele vai traçar uma série de diretrizes, né? Por exemplo, o transporte dos estudantes, ele traz como princípio e diretriz a alimentação dos estudantes, ele traz também como uma diretriz o norte, né? A questão da moradia dos estudantes, né? Do combate à evasão, né? Também do acesso aos estudantes com deficiência, né? Os estudantes com deficiência, ok? Então, eu não posso, eu como gestor da política, eu não posso fazer atividades, né, me planejar fora das diretrizes que orientam, né, a pasta que eu sou responsável, ok? Nesse sentido, né, então, o governo federal, ele tem as suas formas de planejamento, mas as organizações públicas também têm as suas formas de planejamento, sempre dentro das diretrizes legais, né? O governo federal, por exemplo, né, ele faz um planejamento dos próximos 4 anos
através de uma lei chamada PPA, né? O PPA, ele define as diretrizes, né? E os programas governamentais que vão ser implementados no período dos 4 anos, certo? A universidade, nós temos um documento também, pessoal, que nós chamamos PDI. O nosso PDI, ele trata, né, das diretrizes que a universidade vai implementar nos próximos 4 anos, certo? Eu estava vendo uma reportagem e eu queria mostrar para vocês essa reportagem, obviamente puxando o gancho aqui, né, para a educação, que é a política que nós trabalhamos. Eu vou mostrar para vocês aqui e vou exibir uma reportagem, pessoal, aqui, ó, e que aonde que diz aqui, ó, veja bem, Lula anuncia Universidade Federal em Ipatinga, certo? Proposta foi apresentada, né? Tem o nome da pessoa aqui que apresentou, no Plurianual Participativo do Governo Federal em 2023. E é a mais votada de Minas Gerais. Então, eu tenho uma placa, eu tenho alguém aqui segurando, estou vendo aqui 2 ministros, né? Uma deputada federal lá no fundo, um outro aqui no fundo, e está escrito uma frase: Universidade Federal do Vale do Aço, já. A notícia se referia à Universidade Federal do Vale do Aço, em Ipatinga. Então, veja, olha, aqui está falando, olha, fulano de tal, junto com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, na plenária estadual do PPA em Belo Horizonte. Ou seja, está dizendo o seguinte, que esta proposta da criação de uma universidade no Vale do Aço, com sede em Ipatinga, ela foi votada, né, pelo PPA, ok? Nesse sentido, deixa eu voltar aqui para vocês, nesse sentido, né, esse PPA, né, é uma espécie de planejamento, né, de ações para os próximos 4 anos do governo federal. É claro que algumas regiões vão achar que creche é mais estratégica, vão achar que estrada é mais estratégica, vão achar que usina geradora de energia é mais estratégica, que desenvolvimento rural é mais estratégico nos próximos 4 anos. Mas esta região aí escolheu a criação de um campus, né, de uma universidade federal, certo? Da universidade, né, eu disse que o governo federal utiliza do PPA. Nós, da universidade, utilizamos do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, certo? Eu agora, então, vou mostrar para vocês aqui na minha tela uma reportagem, gente, olha, uma reportagem que é o seguinte, ó, aqui no Instagram da UFVJM está dizendo o seguinte, ó, de Desenvolvimento Institucional, PDI, 2024-2028 da UFVJM foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Universitário no último dia 24 de novembro. Aí ele está explicando aqui, ó, o PDI é um instrumento que norteia o planejamento institucional no qual estão definidos os referenciais estratégicos, né, como a missão, a visão do futuro, os valores e os objetivos institucionais, acompanhados dos indicadores e metas. Ou seja, pessoal, o que isso quer dizer, gente? Deixa eu voltar aqui com vocês, na minha tela. Isso quer dizer que a universidade ela tem também um documento norteador. Ela tem um documento de planejamento e estratégia, que é o PDI institucional. Ah, mas professor, o
que tem a ver o PDI com a nossa realidade enquanto estudantes? Tem tudo a ver, porque a universidade vai propor ali naquele documento o que ela quer daqui a 4 anos. Por exemplo, gente, a criação de novos cursos, né? Então, vamos lá agora no PDI, eu falei aqui, né? Em criação de novos cursos, vamos lá no PDI, então, olhar o que a universidade está propondo, né? Para a criação de novos cursos, por exemplo, que é uma coisa que eu acho fácil da gente discutir aqui no documento. Vejamos, olha, aqui, ó, para o campus de Teófilo Otoni, certo? Para o campus de Teófilo Otoni, foram propostos, né, requeridos os cursos de Direito, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Pedagogia Noturno, Engenharia de Gemas e Joias, Engenharia Agrícola e Ambiental, Agronomia e Licenciatura em Artes Noturno. Ok? Então, vejamos, isso aqui é uma diretriz, né? Um planejamento para os 4 anos, certo? Que a administração central, uma vez com essas demandas, vai planejar para os próximos 4 anos, né? O que ele vai escolher, o que a administração vai escolher para implementar nos próximos 4 anos, ok? Então, o PDI é um documento estratégico do planejamento institucional, entendeu? Por isso que eu disse no início que o planejamento nas instituições públicas são pautadas através de regulamentos legais. E o PDI é um documento público que teve o quê? A participação da comunidade e que foi votado num conselho superior, que é o CONSUL, Conselho Universitário. O que quer dizer que ele não saiu da cabeça do gestor, pessoal, certo? Então, a gente pode dizer que esses documentos são estratégias, né, são estratégias no setor público, são estratégias na organização pública, são formas de planejamento no setor público, pessoal. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, tá, aí você falou que você tem que cumprir a lei, que você trabalha dentro de uma diretriz nacional, que é a política de assistência estudantil. Você falou que o governo federal utiliza o PPA para planejar, que ele colocou até a criação da Universidade do Vale do Aço em Ipatinga, que a Universidade do Vale do Jequitinhonha e Mucuri tem um documento também de planejamento, que chama PDI, que lá está proposto até a criação de novos cursos do Mucuri, do campus do Mucuri, que é Teófilo Otoni, certo? Mas e aí na sua pró-reitoria? Como é que o senhor me explica aí o seu planejamento e a sua estratégia, professor? Óbvio, não tão fácil assim, né? Mas eu vou falar para vocês, claro, no próximo vídeo. Gente, eu vou contar a minha experiência aqui no próximo vídeo, demonstrando para vocês, né, essa estratégia que a gente utiliza aqui na pró-reitoria como modelo, né, de um planejamento dentro de uma organização pública, tá bom? Até o próximo vídeo, hein?